Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de ADV. Hoje eu vou conversar com uma grande amiga, Lia Brasil. Além de ser delegada de polícia, é paraquedista e kitesurfista. Seja bem-vinda, Lia. Obrigada, Daniel. Faz tempo que eu não tô indo pro kite. Já tem um tempinho, mas agora acho que já vai dar pra dar uma voltinha, mais ou menos. Então vamos focar na vida carreira de policial. concurso. Certo. Tá mais atual, né? Tá mais atual pra fase. Lia, eu já lhe conheço bem, mas natural que os nossos ouvintes não. Então eu queria que você contasse um pouco desse percurso, que é curto, mas já tem bastante sucesso nessa carreira de concurso público, nesse percurso de concurso público. Eu sempre quis concurso público, entrei na faculdade já com a mentalidade de concurso público. E a Polícia Federal sempre foi um objetivo. Eu tinha muita admiração pela Polícia Federal. Acho que eu não sei nem dizer da onde é que, como que surgiu, quando que surgiu. Mas eu sempre quis ser delegado federal. E quando a gente entra na faculdade de Direito, abre um mar de opções e você acaba se sentindo muitas vezes perdido, né? E aí eu acho que foi um sonho que foi se tornando uma utopia. Parecia uma coisa tão distante, um sonho tão distante de se realizar. E aí eu fui estudando para concurso, fui focando sempre nisso. E eu acho que os caminhos da vida foram aos poucos levando para a realização desse sonho no final também. E eu entrei na faculdade de Direito em 2018, já com os planos de concurso público. Nunca sonhei muito em advogar, não achava que era uma coisa que eu tinha tanto perfil para isso. E fui fazendo uma faculdade, tinha muita cabeça de fazer uma faculdade bem feita e terminar logo a faculdade para poder começar a prática jurídica que os concursos públicos precisavam. E me programei para isso. Logo no primeiro semestre da faculdade, eu fiz 8 cadeiras para conseguir terminar logo a faculdade. Começou acelerada, entrou para sair. E aí, mas os planos de Deus às vezes são diferentes, né? E acabou que eu ia terminar a faculdade antes, mas eu sofri um acidente de kite. E aí foram 9 meses de recuperação e atrasei a faculdade, que aí acabou que no final ficou aquela mesma... Uma programação regular. Foi uma programação regular. Mas depois se tornou uma coisa boa porque eu pude focar mais na monografia, consegui fazer a OAB também, foi bem no meio do acidente, fui fazer a OAB de cadeira de rodas e tudo, mas deu certo. E consegui focar na monografia, que graças a Deus depois se tornou um livro, consegui publicar o primeiro livro. Eu tive o prazer de comparecer lá na publicação Foi, do seu livro. no lançamento. E pronto, e aí quando eu me formei, assim que eu me formei, já comecei a advogar, estudava para concurso também, e fui indo, o primeiro concurso que apareceu, eu resolvi estudar primeiro para magistratura, porque o sonho da PF parece uma utopia muito distante. Eu disse, não, vou estudar para magistratura que vai pegar mais um leque de concursos. Mas aí apareceu o concurso de delegado de polícia de São Paulo. Eu me formei em em julho de 2023, e o concurso era em dezembro de 2023, as duas primeiras fases. Você se formou em dezembro... Em julho, desculpa. Julho de 2023. Em dezembro de 2023, menos de 6 meses, já foi a primeira prova, que era o delegado de Polícia Civil de São Paulo. Isso, que eram as duas fases juntas. E aí eu passei na primeira fase, mas achava que não tinha passado na segunda fase. E larguei, não passei, então vou estudar para outras coisas. E aí nesse período eu estava estudando para magistratura, apareceu o ENAM, que é aquele exame nacional, né, que agora tem que fazer. Graças a Deus deu certo também, consegui aprovação e fiz uns concursos de oficial de justiça do TRF1 e do TRF5. Esses também deram certo. E aí, assim que acabou o do TRF5, saiu o resultado em setembro de 2024 só, que eu tinha passado na segunda fase de São Paulo. Aí eu, não, então agora eu preciso me preparar para uma prova oral, que eu nunca tinha me preparado para uma prova oral, é outro desafio, né? E foi muito bom conseguir profissionais excelentes para me preparar para essa fase. E fui estudando. E aí foi aparecendo, eu comecei a ficar totalmente imersa nesse mundo de concurso de delegado de polícia. E surgiu o delegado de polícia do Ceará, o edital, e diante desse concurso eu resolvi me preparar também, e nisso surgiu o edital da PF, que era o meu sonho lá de trás, que foi o que eu sempre quis. E era engraçado que foi até um concurso que eu quase não fui fazer, porque eu achava que eu não estava preparada para isso. E eu só fui fazer esse concurso porque minha mãe insistiu muito, e eu tive um professor que me acompanhou desde a prova oral lá de São Paulo, o professor Rodrigo Barcelos, e ele disse assim, Lia, eu não te preparo para a oral do Ceará se você não for fazer a PF. Então vou ter que fazer. Mas deu certo. Lia, por que em algum momento você tratou o concurso de delegado de Polícia Federal como utopia e não o concurso para magistratura? Me parece assim de uma dificuldade similar ou até maior. Eu acho que
Foram 2 motivos. Um, eu acho que o delegado federal era um sonho muito grande. Tinha tido um concurso em 2021, eu me formei em 2023, então na minha cabeça não tinha perspectiva de um novo concurso tão cedo. Se a gente pegar, eu sei que é outra comparação, mas se a gente pegar o concurso do Ceará, por exemplo, nós tivemos em 2014 o último concurso do Ceará e depois a gente teve em 2025, 11 anos. 11 anos. Então eu achei, da PF talvez vá demorar. É, de magistratura você teria as federais e 27 magistraturas, né? E a da Polícia Federal não. É E uma na minha prova. cabeça também, assim, isso eu percebi que depois foi errado, é um pensamento errado. Eu acho que você tem que se dedicar a algumas carreiras específicas, não precisa ser nem só magistratura, mas também, na minha cabeça, no começo, eu estudando para magistratura, eu ia alcançar a maioria dos concursos. Então, eu estudava para magistratura, não era só para magistratura, na minha cabeça eu estava estudando para analista, para Ministério Público, para defensoria, para delegado. Então, apesar de eu estudar para magistratura, a utopia também é uma utopia, com certeza. Mas me abriu um leque maior, pelo menos esse era meu pensamento inicial. Entendi. Agora, o que me deixa curioso é porque você obteve muito sucesso em um período curto. É bem comum que outros candidatos para obter esses resultados se dediquem 3, 4 anos de forma exclusiva para começar a passar em provas desse nível. Ao que você atribui, a estratégia que você atribui de ter começado a ter esses resultados de forma tão rápida? Inclusive uma primeira prova de alto nível dentro de 6 meses que você se formou. Eu acho que meus pais são servidores públicos, então desde muito cedo eu escutava que o estudo era o meio de vencer na vida. E eu escutava muito uma frase que era assim: o estudo só traz coisa boa. Então, seja para advogar, você tem que estudar muito para chegar no nível de advocacia que a pessoa pretende com sucesso. Para concurso público, precisa estudar muito, um médico precisa estudar muito. Então, desde muito pequena, eu tinha esse incentivo de estudo muito grande dentro da minha casa. E também minha mãe era professora, então eu acho que isso ajudava muito. Porque minha mãe dizia muito uma frase que veio a ser uma coisa muito boa no meu concurso. Ela dizia que quando a gente erra, a gente aprende mais. Então, quando eu errava numa prova de colégio, acabava que eu tinha que entender por que eu tinha errado. Minha mãe me fazia sentar e ler e estudar por que eu errei naquela prova. E aí, por exemplo, eu reprovei delegado de Minas Gerais. E aquela prova, aquela reprovação, eu atribuo a ela o porquê que eu passei no delegado do Ceará e no delegado da PF. Porque foi ali que eu consegui fazer um panorama geral e dizer, não, eu estava fraca em leitura de lei seca, por exemplo, eu estava fraca em jurisprudência. Então essa reprovação me valeu muito. Então eu acho que foi isso, assim, desde querer muito aquilo, sempre quis concurso público, era meu foco, e eu tinha muito esse incentivo de estudo. Então, a sua preparação ela não começou após a faculdade, você sempre se preparou e aí, naturalmente, os resultados vieram mais rápido. Eu acho que pode ser isso, e muita determinação, e muita constância. Eu acho que a gente, no concurso público, é um homem de muitas dúvidas, né? A gente fica o tempo todo se duvidando, e não pode ser assim, eu acho que tem que ter uma certeza maior, porque, como eu disse, eu não ia fazer a prova da PF. Também foi outro aprendizado que eu tive, de não desistir da prova que você ainda nem fez. E tem que ter, mas ao mesmo tempo tem que ter uma humildade no concurso. Tem que dizer, eu confio em mim, mas isso aqui é importante, eu tô fraco aqui. Isso era outra coisa que era legal, eu ia muito atrás dos professores. Então eu percebi que eu estava fraca em direito administrativo, eu mandava mensagem pro professor que eu gostava de direito administrativo. Professor, eu tô estudando para esse concurso, eu tô nessa situação, o que é que o senhor me sugere? E a maioria dos professores eu tinha essa resposta muito positiva. Tanto que eu acho que eu fiz muitos amigos professores nessa brincadeira. Tanto que teve um professor, esse de administrativo, o professor Bruno Betti, que quando ele me encontrou um dia, ele dizia, você que é a Lia do Instagram, que fica me mandando mensagem Já ele no conhecia bem, Instagram. virtual. Era. Lia, nesse percurso, o que é que lhe marcou mais como dificuldade? Eu acho que a dificuldade tem várias. Graças a Deus, apoio familiar eu tive muito, mas você tem que aprender a abdicar de muitas coisas, às vezes de momentos com a família, tem que aprender a abdicar de amigos, de certa forma, muitos amigos não entendem o percurso. Às vezes você não pode ir para um aniversário, não pode ir para aquele happy hour. Foi um período que eu fiquei muito tempo sem beber também, não bebia. O kite, que eu tanto amo. Eu acho que já faz mais de um ano que eu tô sem fazer kite. É um período de muita abdicação e, assim, as pessoas muitas vezes não compreendem isso. Então, eu acho que isso é uma coisa difícil, que tem essa solidão do estudo para concurso, mas que também você, no decorrer das fases, vai conhecendo pessoas nesse mesmo meio e que você vai se entendendo, você vai fazendo novos amigos, você vai entrando com esses professores, conhecendo os professores, é bem legal isso. E eu acho que isso é um dificultador,
porque às vezes você sente isso. E a outra coisa que eu sinto também é que você tá ali estudando para concurso, parece que sua vida tá parada. Parece que ali você tá parado naquele momento e tá todo mundo evoluindo, tá todo mundo criando as suas vidas, viajando, tá todo mundo avançando nas suas carreiras e você parece que dá uma parada no tempo. E uma comparação que um amigo meu fez, que eu achei muito legal, que ele dizia que estudar para concurso é como se você tivesse com um estilingue. Você tá ali puxando aquele estilingue para trás, parece que você tá para trás, mas também quando solta o estilingue, tem uma potência muito grande de ir para frente, né? Sim, os passos eles são muito largos. Só que você realmente É, passa mais tempo parado. Isso não é uma percepção, né? Objetivamente é assim. Quem optou pela iniciativa privada, mês após mês, ano após ano, está crescendo. Quem estava no concurso público não, ainda não teve o seu cargo, né? Mas quando tem aquele cargo, ele em uma comparação à iniciativa privada, já está ali em alguns anos, né, de desenvolvimento para você alcançar. Isso realmente deve ser difícil administrar, né? Porque você ou é 8 ou é 80. Você não faz aquele dia a dia de crescimento, de amadurecimento, né? Você tem que focar todas as energias naquela escolha. e eu acho que uma coisa também interessante, assim, você não sabe se aquilo que você está fazendo é o certo. Então, todo dia eu acordo e vejo vídeo aula do cursinho A, do cursinho B, mas isso tá bom? Eu tenho que esperar uma prova que talvez vá acontecer daqui a 4 meses para testar se essa forma que eu utilizei é bacana. É, Lia, quanto a esse ponto específico faz parte da vida. É, Na iniciativa com privada, certeza. essas dúvidas elas nunca acabam. E na iniciativa privada, nem sequer os resultados desses concursos eles vêm de forma clara. Então você acaba passando toda a vida sem responder essas perguntas. Se você fez as melhores escolhas, se você praticou as melhores estratégias, não dá. Você só tem essa É. percepção se for uma escolha muito ruim, né? Ou aquela escolha excelente ali, que inquestionavelmente ele gerou um resultado muito bom. Mas a regra não é assim, não. A regra você vai plantando, você vai se esforçando e o geral vai melhorando, mas você não consegue atribuir exatamente ao que é que você fez, não. Então, nesse ponto específico, eu lhe digo, no concurso público, pelo menos você tem as provas que vão medindo o seu desempenho. Na iniciativa privada, não. E como você teve essa oportunidade de ter as provas medindo seu desempenho, o que é que você percebe hoje que lhe gerava mais eficiência para ganhar desempenho? Assim, o que é que significou como um diferencial estudando para concurso público? Porque hoje você está muito mais preparada estudando do que há 2 anos, né? Qual é o diferencial da experiência prática que te trouxe? Eu acho que ressignificar as reprovações, que é nesse sentido de reprovar dói bastante, mas tentar tirar o melhor proveito daquela reprovação, que é tentar entender aquilo. E eu acho que concurso também tem alguns pilares que eles são inegociáveis, então jurisprudência, leitura de lei seca e doutrina. Esses são pilares inegociáveis, todo concurseiro vai dizer que estudou essas coisas para passar. Mas eu acho que uma coisa interessante é cada um encontrar o seu modo de fazer isso. Então, eu gosto de escutar a lei seca. Tem aplicativos que você vai escutar a lei seca. Eu gosto de ler a lei seca. Eu gosto de ver uma videoaula de jurisprudência. Eu acho que no mundo dos concursos, às vezes, as coisas são muito rígidas. Videoaula não presta, só o que presta é a leitura de PDF. E eu acho que isso não é uma verdade. Eu acho que a pessoa tem que ir testando. Para mim, videoaula era maravilhoso. Então, eu estudava muito por videoaula. Eu adoro viola. Eu adoro e é uma coisa que no concurso público é abominado. Muitas vezes as pessoas dizem que não adianta videoaula, tem cursinhos que nem videoaula tem. Tá mais acelerado, quer consumir resumo e tudo, a aula requer mais um É, tempo, né? e até mesmo eu, durante meus estudos para concurso, eu tive muitas fases diferentes. Então, já tive fase que eu tinha uma sala mais ou menos desse tamanho, eu colei post-it em todas as paredes. E era na época que eu estava estudando para o exame da magistratura. E eu assistia às videoaulas do CPIURS, eu adorava, e colava post-it em todas as paredes. Depois eu fui para uma fase que era mais para prova oral. Então não tinha mais post-it nenhum na minha parede. Já era outro estilo de estudo. Eu acho que a pessoa tem que ir se acostumando com cada coisa e testando cada coisa para você, dentro desses pilares inegociáveis e vendo o que está certo. Às vezes é interessante escutar a experiência de outra pessoa, de saber, essa pessoa estudou colando post-it na parede, eu vou tentar colar post-it na parede, mas pode ser que você não consiga colar post-it na parede, pode ser que seja bom para você. Então eu acho que ter humildade para escutar, para entender, mas também se ler, saber confiar no que você acredita que dá certo para você. Saber importar naquela inteligência para as suas inteligências, né? Cada um tem as suas capacidades que se desenvolve de forma diferente. E você também se desenvolveu na advocacia antes de passar no concurso público. Como foi essa experiência para o percurso de concurso público? Eu
sempre estudei, saí da faculdade, já comecei a estudar, mas tem que fazer aquela prática jurídica, né, que é importante fazer a prática jurídica, tem que fazer. Tem várias formas de adquirir a prática, né? No caso, como eu advoguei, eram 5 atos por ano. E eu resolvi advogar, eu advogava tanto no civil como no criminal, mas principalmente no criminal, exclusivamente com audiência de custódia. E era uma coisa interessante, porque eu gostava muito de fazer aquilo, aquelas audiências de custódia, eu gostava. E foi até uma época, eu era muito assim, poxa, eu vou fazer prática jurídica, pra que isso? Mas eu entendi a importância daquela prática jurídica. Era um momento que eu tinha que você tem contato com várias realidades. Ali eu estava num ambiente de custódia, né, um ambiente criminal, você tem contato com a realidade de diferentes pessoas. Eu achava interessante, em São Paulo, eu tinha uma professora, delegada de polícia, que ela dizia uma coisa que me chamava muita atenção, que o delegado e o advogado, eles sentem cheiro de gente, que às vezes quando a gente coloca num papel, não se transmite tão bem num processo. Por mais que um problema de família, por exemplo, é diferente você escutar daquela mãe, daquele pai, aquele conflito e colocar no papel. Às vezes você não consegue transmitir o cheiro da pessoa faz diferença. E eu sentia isso nas minhas audiências criminais. Foi muito bom, foi um momento de muito amadurecimento e que eu acho que vai ser bom para levar para minha profissão. E também foi um momento de aprendizado até para os concursos. Então, eu fazia muita audiência de custódia era um tema que me ajudava muito mais a entender aquilo que eu estava estudando. Quando a gente vê a realidade, a gente firma aquele conhecimento com mais tranquilidade, né? É. Lia, no concurso de delegado, que é a maior quantidade de provas que você fez, tem uma peculiaridade que é a avaliação física, né? O TAF. Como é você se preparar também para uma prova física? Como é que foi esse momento para você? Quais foram as dificuldades de se preparar para esses exames, que é uma inteligência assim, completamente diversa da maior parte dos concursos, né? Que é aquela questão teórica. É um desafio. Primeiro porque tem aquela coisa do concurseiro que você tá ali, será que eu estou perdendo tempo treinando? Será que era melhor eu estar estudando? E depois você vê que não, que aquele momento de treino é um momento importante, né, até para aliviar a cabeça, para poder ser melhor para a saúde, aguentar mais os estudos ajuda também. E nos concursos de delegado é muito importante que você esteja ligado nisso, esteja realmente fazendo esses exercícios, porque não é fácil, tá? Para uma pessoa que está sedentário, que não está tão constante no exercício, não é uma coisa fácil que do dia para a noite, um mês antes, a pessoa consegue se preparar. E foi um desafio bem grande, porque num primeiro momento eu comecei a treinar para o TAF com uns meses de antecedência, mas acabou que eu fiquei com um professor que era muito bom em termos de musculação, mas que não era próprio para aquele TAF, para aqueles exercícios, com a forma de execução dos exercícios. E quando eu descobri, e eu não fazia os índices do TAF, quando eu descobri que eu ia ter que fazer o TAF, faltavam 10 dias. O primeiro TAF, né? O meu primeiro TAF. E foi eu tinha reprovado na segunda fase de delegado do Ceará, e eu entrei com recurso administrativo, passei, saiu o resultado 10 de julho. E o TAF era 20 de julho e eu não fazia 2 das provas. As provas eram salto, horizontal, barra, abdominal e corrida. Eu não fazia nem a corrida nem o abdominal. E as coisas da vida que vão acontecendo. Na terça-feira, o TAF era num domingo, eu conheci um professor aqui de Fortaleza, do TAF, que era o Wagner. Isso já tinha também contratado um professor de Brasília, que ficava à distância. E ele me ensinou, isso eu aprendi também, que é importante você ter um professor específico de TAF. E ele conseguiu me ajudar para que eu realmente conseguisse fazer os índices do TAF. E depois disso, teve a Polícia Federal, o concurso da Polícia Federal, e também tinha logo o TAF, era em setembro. O TAF da setembro era final de agosto, o TAF da Polícia Federal. E aí já eram outros desafios, porque já tinha natação e tinha também o salto, mas o salto era maior. E eu não fazia o salto, e aí é um novo desafio. Aí eu descobri que, por exemplo, aqui em Fortaleza, a gente tem assessoria de TAF. Do jeito que tem assessoria de corrida, a gente tem assessoria de TAF. Foi uma coisa muito interessante, porque você vai, são pessoas com os mesmos objetivos, treinando ali com os mesmos incentivos. É bem interessante para o concurseiro, eu acho, essa assessoria. Eu fiz na Fortime, que é uma assessoria que tem aqui, eu gostava muito, e foi bem importante. E foi um desafio também, o TAF da PF, por causa do TAF do Ceará, eu acabei lesionando o adutor, e eu tive que correr o TAF da PF, saltar com uma lesão no adutor. E aí foi outros desafios, tratamento médico, graças a Deus já tá tudo bem. Mas a vida do concurseiro tem essas, né, essas dificuldadezinhas. E é o custo de acabar tendo certos erros na preparação. Foi um dos erros. Eu acabei treinando muito esse salto dentro da academia. E era chão, não era areia. Aí acabou
impactando muito e gerando essa lesão. Aí você vai aprendendo no decorrer, Na prática, na na tentativa tentativa. e erro. Como manteria tamanha constância e disciplina para enfrentar desafios após desafios e desafios em áreas diversas, né? Tem questão psicológica, tem a questão física, tem a questão emocional, né, dos resultados. Eu acho que querer de verdade, porque às vezes a gente quer, mas não faz por onde conseguir aquilo. É querer, acreditar que aquilo é possível, porque é difícil, mas é uma coisa possível. Nesse meio de concurso, eu conheci muita gente inteligente e tudo, mas gênios, a gente não vê gênios. As pessoas que estão passando para concurso são pessoas normais, que resolveram estudar, resolveram querer, e eu acho que é isso, é todo dia acordar e fazer o que tem que ser feito, e nem que seja um pouquinho. Eu, no início da minha preparação, eu era muito 880. Então, eu tinha amanhã para estudar. Se eu tivesse um médico 10 horas da manhã, na minha cabeça, acabou amanhã, não dá. Próximo dia. E você vai vendo que não, eu podia ter estudado ali das 6 até as 9. Então, eu acho que se você quer, queira mesmo e evitar desculpas. Todo dia dá para fazer um pouquinho. Se eu vou estudar meia hora, eu vou estudar bem meia hora. E não se deixar abater. Vai ter dia que se abate, é complicado, o emocional pesa, mas é acreditar que aquilo vai dar certo, porque dá. A gente vê tanta gente conseguindo usar as aprovações nos concursos, é possível. E qual caminho você optou e você não faria de novo nessa preparação para concurso? Qual caminho eu optei? O que é que você percebeu que para você fazia mais sentido na preparação para o concurso público? Eu acho que essa parte de escutar. Então, teve uma época que eu estava estudando para concurso e começou essa história das videoaulas. Não tem que ser PDF, tem que ser PDF. Agora eu não posso mais estudar por videoaula, eu vou estudar só por PDF. E passei um tempo estudando só por PDF e vi, não, isso não é para mim. Então, eu acho que é saber o que é bom para você. Eu acho que é importante esse feeling. Uma coisa que me ajudava também era estudar sobre como estudar. Então, eu estudava como fazer anotação. Aí, eu acho que isso é uma coisa interessante. Então, eu fui estudar na época, era o método COR. Eu gostava, era um método que eu gostava. E eu me dei com aquilo. Aí, outra coisa, não faça resumo escrito à mão. Todos são escritos à mão. Então, eu acho que é esse feeling de não se deixar levar pela maioria. Tem certas coisas que a gente realmente não pode abrir mão, mas tem muitas que vai de cada um. E às vezes a gente se deixa levar pela maioria. A gente se deixa desanimar, isso é outra coisa que eu acho também é normal no concurso público. Você começa a estudar e vai conversar com alguém e a pessoa diz, as vagas são compradas. Vai mesmo estudar para esse concurso porque, sabe, né, só passa quem tem esquema. E eu acho que é não escutar isso. Não escutar, vixe, eu escutei muito assim, tu tá estudando tanto, tu diz que estuda tanto e cadê? Não passa para nenhum concurso. E eu acho que isso dói, mas não pode se deixar levar, porque quando a gente se deixa bater, é um dia, 2 dias que você deixou de estudar e que não valeu a pena, porque é aquilo que você quer, você só é uma pessoa que ela tá ali frustrada com que, sei lá, não deu certo para ela, mas siga firme, realmente é difícil, mas dá. E vem dando certo, super certo para você, né? Lia, para encerrar esse momento, eu queria que você deixasse algum recado para quem está começando. Você tem muita propriedade para fazer isso, porque o seu percurso ele tem muito mérito, mas ele teve uma certa brevidade, então você se recorda bastante de como é dar os primeiros passos. Quais seriam as dicas que você deixaria para quem está querendo dar esses passos para o concurso público, principalmente para a carreira de policial? Eu acho que primeiro, em específico para a carreira de policial, é já começar a se preparar para o TAF. Porque é uma dificuldade a menos na sua vida, aquele momento, 1 hora, 2 horas, que você tira para fazer exercício 3 vezes por semana que seja, não vai impedir de você passar num concurso, dá tempo. Então já começa a se preparar para o TAF. Outra coisa é acreditar que vai dar certo, confiar. Tem os dias que a gente se desanima, mas é normal, todo mundo se questiona, todo mundo se desanima, mas siga firme no seu sonho, se é aquilo que você quer mesmo, que você acredita que é melhor para você, siga firme. E eu acho que uma coisa muito legal que eu fiz foi ir atrás dos professores. Então eu acho que vá atrás, converse com pessoas. Às vezes eu mandava mensagem mesmo, na cara de pau. Mandava para os professores e eu fiz muitos amigos. Então, eu comecei estudando pelo CPIURES, que era focado para magistratura. Quando eu vi que era esse ramo de delegado que eu queria seguir, eu fui para o Dedicação Delta, que é um cursinho específico nesse ramo para delegado de polícia. E lá eu conheci muitos professores e a gente tinha acesso a muitos professores para fazer isso. E eu conversava muito com os professores, perguntava, tirava dúvidas, perguntava das próprias trajetórias dele, porque às vezes você ter uma pessoa para se espelhar ajuda muito. Depois, quando foi delegado federal, eu já estava estudando para delegado, mas
tem uma especificidade, são matérias diferentes, são matérias federais que eu nunca tinha estudado a esse ponto. Então, eu fui atrás de um professor que é delegado federal, que era o Eduardo Fornes, e eu fui falar com ele, e ele me deu muita abertura para a gente conversar, para tirar dúvidas. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Vá atrás de pessoas para se espelhar, conversem com essas pessoas. A maioria vai estar aberta a isso, a tirar dúvidas. O professor gosta de aluno que é interessado. Entendi. Lia, muito obrigado. Eu que Para mim agradeço. foi engrandecedor, então imagino que para os nossos ouvintes também.